A luz das lanternas iluminava as barracas de madeira, enquanto o som das conversas e risadas se misturava com o barulho das moedas sendo trocadas. Mateu passeava entre os vendedores, parando ocasionalmente para admirar os itens exóticos e o cheiro de comida fresca no ar. A rua estava movimentada com pessoas vestidas em trajes pesados de inverno, e o odor de carne assada, pães quentes e especiarias se espalhava no ambiente. O frio da noite começava a cair, mas a agitação do mercado mantinha a energia da cidade vibrante. Enquanto negociava o preço de uma lâmina antiga com um comerciante de barba grisalha, um murmúrio percorreu a multidão. Alguns olhavam para o céu, apontando para uma estrela que parecia pulsar com tons avermelhados. Mateu seguiu o olhar coletivo e sentiu um calafrio. Não era uma estrela. Era maior, mais próximo, e sua luz projetava sombras alongadas sobre os telhados. Um vendedor de mapas antigos aproximou-se, voz trêmula. Dizem que é um pedaço do céu caindo. Já aconteceu antes, há séculos. As lendas falam de um objeto enterrado nas montanhas, algo que poderia mudar o curso do destino. Mateu guardou a lâmina na bolsa, distraído com o tilintar das moedas. Não acreditava em lendas, mas o brilho no horizonte parecia desafiar sua razão. Mais tarde, em uma taverna escura, Mateu encontrou Mirella, uma estudiosa de histórias antigas que conhecia dos mercados. Ela segurava um pergaminho desgastado, os olhos fixos em um símbolo circular desenhado com tinta dourada. Este mapa, disse ela, aponta para um templo esquecido. Lá há um artefato capaz de alterar o que está por vir. Mateu franziu a testa. Mirella sempre fora cautelosa, mas agora havia urgência em sua voz. Não é uma defesa, ela continuou, é um espelho. Reflete o que somos, mas amplifica. Se o asteroide é mesmo uma ameaça, talvez ele responda a isso. Fora da janela, o objeto celeste brilhava mais forte, tingindo as nuvens de um vermelho profundo. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, Mateu e Mirella seguiram o mapa até uma trilha escondida entre as montanhas. O ar estava denso, carregado com o cheiro de terra úmida e musgo. No centro de uma clareira, meio enterrado sob pedras cobertas de líquen, estava o artefato, uma esfera de obsidiana cravejada com fragmentos metálicos que pulsavam em sincronia com o asteroide. Ao tocá-la, Mateu sentiu uma onda de calor percorrer seu braço, seguida por imagens fugazes, cidades em ruínas, rostos desconhecidos gritando e uma voz sussurrando em uma língua morta. Mirella recuou, respiração acelerada. Está se conectando com ele. O asteroide não é só um pedaço de rocha. É uma chave. Ao amanhecer, a notícia se espalhou. O artefato começou a atrair pessoas. Camponeses, mercadores, até crianças abandonavam suas rotinas e seguiam em direção às montanhas, como marionetes guiadas por um fio invisível. Mateu e Mirella, agora acompanhados por um grupo de curiosos e desesperados, decidiram levar o artefato até a cidade. Porém, quanto mais próximos chegavam, mais o objeto pulsava e o asteroide no céu crescia, projetando sombras distorcidas que pareciam ganhar vida nas paredes. Na praça central, um homem idoso caiu de joelhos diante da esfera, murmurando, ele nos escolheu. Não para salvar, mas para revelar. Naquela noite, enquanto o conselho da cidade debatia se destruiriam o artefato ou o usariam, o asteroide tocou a atmosfera. O céu transformou-se em um turbilhão de cores e a esfera emitiu um zumbido grave, fazendo com que todos caíssem no chão. Mateu, segurando a obsidiana contra o peito, viu Mirella desaparecer em meio a uma luz ofuscante. Quando o ar clareou, o asteroide não estava mais lá. Em seu lugar pairava uma réplica exata da esfera, agora flutuando sobre a cidade. Ninguém sabia se era uma bênção ou uma maldição, mas todos sentiram que a verdadeira ameaça nunca fora objeto no céu, mas o que ele despertou dentro deles. O artefato, agora no centro da cidade, brilhava com uma intensidade que ofuscava as lanternas. Pessoas chegavam de todas as direções, estendendo as mãos em direção à esfera, como se fossem puxadas por cordas invisíveis. Um ferreiro local, um homem robusto de mãos calejadas, largou seu martelo e caminhou em transe até a praça, murmurando, ele me chamou. Preciso ver o que há dentro. Até as crianças pararam de brincar, os olhos fixos no objeto, enquanto os pais tentavam em vão detê-las. Mateu observava, dividido entre a curiosidade e o medo. Mirella, por outro lado,
Passou horas estudando o artefato, anotando símbolos que só ela entendia. Isso não é magia, disse ela certa vez, em voz baixa. É uma linguagem. Uma conversa entre o céu e a terra. Na terceira noite, o brilho do artefato tornou-se insuportável. A luz pulsava no ritmo de um batimento cardíaco, e o ar vibrava com um zumbido grave. Um grupo de mercadores, liderado por um homem chamado Darion, tentou roubar o artefato, acreditando que seu poder traria riquezas. Mas ao tocarem a obsidiana, caíram no chão, gritando sobre visões de cidades em chamas e mares secos. Mateu correu para ajudar, mas Mirella o segurou. Não cabe a nós interferirmos. O artefato escolhe quem pode tocá-lo. Enquanto isso, o asteroide no céu parecia reagir ao caos. Sua luz avermelhada refletia nas janelas, como sangue. No dia seguinte, um estranho chegou à cidade. Vestia roupas desgastadas de viajante e carregava um livro sem capa, cujas páginas estavam cobertas de desenhos de constelações. Apresentou-se como Renan e disse ter visto o mesmo símbolo do pergaminho de Mirella em ruínas distantes. O artefato não é uma arma, afirmou ele, após horas de conversa na taverna. É um espelho. Mostra o que cada um teme ou deseja. E o asteroide, ele não vem para destruir. Vem para equilibrar. Suas palavras pairaram densamente no ar, como a névoa repentina que cobriu a cidade. Naquela madrugada, o artefato emitiu um raio de luz que atingiu o asteroide, criando um arco luminoso conectando o céu e a terra. As pessoas caíram de joelhos, chorando ou rindo, enquanto vozes sussurravam em uníssono: vocês serão julgados pelo que veem. Na manhã seguinte, a cidade estava irreconhecível. Barracas foram abandonadas, portas deixadas abertas e o mercado, antes vibrante, estava em silêncio. O artefato, agora flutuando a poucos metros do chão, atraía multidões com as mãos erguidas em súplica ou desafio. Até os animais evitavam a praça, uivando à distância. Mirella havia desaparecido, deixando apenas seu diário, com anotações sobre os escolhidos e o peso do reflexo. Mateu, sozinho, segurava a lâmina antiga que comprou dias antes, imaginando se cortaria sua própria imagem refletida no artefato ou se a usaria para destruí-lo. O asteroide, agora tão próximo que detalhes de sua superfície eram visíveis, parecia observar tudo, esperando. O arco luminoso entre o artefato e o asteroide se intensificou, transformando a praça em um turbilhão de luz e sombras. As pessoas gritavam palavras desconexas, algumas riam histericamente, outras choravam, como se revisitando memórias há muito enterradas. Mateu, segurando o diário de Mirella, leu uma frase rabiscada às pressas: o espelho não mostra o futuro. Mostra o que já está aqui. Renan, parado ao lado da esfera, abriu o livro sem capa e apontou para um desenho de uma constelação em forma de círculo. Este símbolo representa o equilíbrio, disse ele. O asteroide não é uma ameaça, mas uma resposta. Somos nós que estamos desequilibrados. De repente, o artefato emitiu um som agudo, e o asteroide paralisou no céu. Um silêncio pesado tomou conta da cidade, tão denso que Mateu conseguia ouvir seu próprio coração batendo. Então, começaram a ecoar vozes, não vindas do céu nem da esfera, mas das casas, dos poços, até mesmo das pedras. Eram as vozes de todos os que já haviam vivido ali, repetindo os mesmos erros, os mesmos medos. Vocês pedem salvação, diziam elas, mas não se salvam. Mirella surgiu na multidão, seus olhos brilhando como se tivessem visto o infinito. Ele não vai nos destruir, ela gritou, com voz trêmula. Vai nos mostrar. O asteroide é um reflexo, um julgamento de tudo o que somos. Antes que alguém pudesse responder, a luz do artefato envolveu a todos. Mateu viu o ferreiro, que antes só buscava riquezas, ajoelhado, pedindo perdão por anos de ganância. Viu crianças segurando as mãos de pais que nunca perceberam sua solidão. E viu a si, anos atrás, abandonando sua família em busca de aventuras vazias. Então, o asteroide começou a se afastar, sua luz diminuindo até se tornar apenas uma estrela distante. O artefato caiu no chão, inerte, sua superfície rachada. A cidade permaneceu em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Alguns moradores saíram correndo, envergonhados. Outros se abraçaram,
chorando. Mateu pegou a esfera partida e olhou para Renan, que confirmou com a cabeça. Agora você entendeu, disse ele. O perigo nunca veio do céu. Fomos nós o tempo todo. Dias depois, a vida na cidade voltou ao normal, mas nada era igual. O mercado reabriu, mas as conversas ficaram mais baixas, os risos mais contidos. Mirella partiu para estudar outras ruínas, levando consigo o diário e mais perguntas do que respostas. Mateu ficou carregando a esfera quebrada como um lembrete. À noite, quando o céu estava limpo, ele ainda via a estrela distante, agora apenas um ponto entre milhões. Mas sabia que em algum lugar, outro artefato esperava, e outro asteroide estava chegando. A humanidade tinha sido avisada, mas ninguém sabia por quanto tempo a lição duraria.